Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. O elenco que o Vasco tem, ele praticamente entrou com um time reserva, tirou seus principais jogadores, né, o Coutinho, o Vegete ou o Verrete, para quem deseja, né? E entra praticamente para segurar, eu acho que o jogo. Só que não contava que o Corinthians em 2 ataques fizesse os 2 gols e depois passasse a administrar e tomar conta do jogo, né? O time do Corinthians é um time maduro, quando joga com esse meio-campo, é um meio-campo mais técnico, porque jogou com o Bidon, com o Ranieri e com o Carrijo. O Carrijo, de forma inteligente, entendendo o posicionamento do Vasco, né? O Vasco no 4-4-2, e aí ele teria essa dificuldade, o Vasco não conseguia pressionar a saída de bola. E o Coronado, né, Zé? É, o Coronado, então, eu ia chegar lá. E aí, quando sai para fazer a marcação, o que acontece? O Carrijo sai para o lado do campo, aí se transforma 2, né? Porque Ranieri e Bidon. E o Coronado, ele consegue jogar nas costas dessa linha de marcação que sobe toda hora. Recebe a bola, distribui o jogo de forma, não vou dizer assim, rápida, né? Mas com a bola nos pés, até um pouco lento, mas com precisão nos passes. E o Corinthians chegou com uma facilidade enorme no primeiro gol, um erro do João, o zagueiro do Vasco, é um erro assim, coisa de base, entendeu? Você aprende quando você está treinando, você olha lá, você tem que olhar o teu jogador. Tá aqui, a gente tem um zagueiro, você olha o jogador, mas você tem que se posicionar de uma forma em que você consiga, né? Fazer a cobertura aqui e ao mesmo tempo você ter força para cortar aqui. Aí o lateral também não ajuda, não volta na marcação para fechar as costas. Aí o Memphis, genial, né? Com um passe só de peito, coloca o Yuri Alberto na cara do gol, 1-0, e depois o Corinthians deitou e rolou e controlou o jogo. No segundo tempo, com as mudanças, teve um pouquinho mais de jogo, mas o Corinthians praticamente administrou o segundo tempo. A gente já vai ver os lances, inclusive os lances polêmicos, né? Poderia ser uma goleada importante ali, 5-0, né? Com 2 gols anulados. Tem uma discussão no lance do impedimento, se houve a participação ali no lance ou não do Yuri Alberto. Mas vamos aos lances. 3-0 para o Corinthians em Itaquera. Dá uma recuperada, né? Porque o Corinthians perde na Sul-Americana. E, aliás, essa semana tem um compromisso difícil, o Corinthians, contra o líder do campeonato colombiano. Ô, Fábio, quer dizer que o Corinthians tá indo bem nas competições brasileiras, mas não tanto nas sul-americanas. Parece que são 2 times diferentes, Fabião. Não, se recupera até pelo jogo que fez, né, no meio de semana. Um jogo muito abaixo do que se espera do Corinthians, principalmente jogando dentro da sua casa, né? Então, um resultado que chamou a atenção negativamente para o clube. Até pela formação tática também do Ramon, né? Porque o Corinthians, quando joga com 3 homens de frente, hoje tem um pouco mais de dificuldade para criar jogadas, até no sistema de marcação. E aí o Ramon volta hoje com 4 homens no meio, né? Com 3 homens de um pouco mais de marcação. Lógico que o Carrijo, o Bidon tem liberdade também para chegar à frente. Ô, Capetas, dá licença. Vamos lá. Olha o nervosismo do Memphis, hein? Não, nos 2 lances, né, Edu? Seja na ajeitada que ele dá pro Yuri Alberto no primeiro gol, a tranquilidade, né, de ajeitar a bola, uma assistência com o peito e deixando quase que perfeita a bola pro arremate do Yuri. E a tranquilidade dele na questão do segundo gol. Foi um dos melhores jogos do Memphis, foi do Corinthians? Um jogo que chama bastante atenção, Edu. Ele estava sendo cobrado, né, em algumas atuações, a baixa intensidade, né, há 6 jogos que não fazia gols. Esse é o gol anulado, né? Esse é o gol anulado. É uma bela jogada dele também, né, a tranquilidade que ele tem de encontrar o Bidu ali na assistência. Então, assim, foi um ótimo jogo do Memphis, mas se os gols que foram anulados, eles não fossem, né, acho que seria uma atuação aí para o torcedor corintiano não esquecer. Um jogador importante, tecnicamente diferente, hoje muito mais interessado na partida, a movimentação, com relação à observação também da movimentação dos seus companheiros. E aí, é isso. Olha, é isso. Ele sabe demais, né? Ele sabe demais, tecnicamente. Dá até dó de ver um gol desse anulado, hein? Sim. E aí tem a dúvida com relação ao início da jogada, ao impedimento. Mas assim, se a gente for colocar um destaque, acho que todos nós vamos colocar o Memphis como esse destaque pela bela atuação que ele teve no jogo de hoje. E aí tem a questão do Vasco também, que, enfim, tecnicamente foi muito inferior ao Corinthians, sentiu falta dos seus principais jogadores, né? Principalmente ali do Coutinho e do Verrete, na questão de criação e jogadas ofensivas, mas nada disso tira o brilho dessa vitória hoje dentro da arena
pela parte corintiana. Agora tem uma coisa, né? Matheus Donelli. Daqui a pouco a gente vai falar do Hugo Souza. Aliás, personagem do Bola da Vez neste sábado, hein? Colado nesse Sport Center. Aquela mesa redonda bacana, aquela entrevista que você conhece há muito tempo com o goleiro corintiano. Já, então, na sequência do Sport Center. Fala, Zé. Não, o que eu ia falar é o Pedrinho, no começo, antes do campeonato, né? Quando acaba o Campeonato Carioca, ele fala que ele enxergava o elenco do Vasco entre os 8 melhores elencos do futebol brasileiro, né? Eu acho que o Vasco hoje ele demonstrou a opção, né? Vamos segurar os jogadores porque fizeram um jogo na altitude, cansaço. Vamos jogar com um time reserva, um time misto, vamos dizer assim. Né? E nós vimos a diferença que existe entre Corinthians e Vasco. E o Corinthians, você mesmo falou aí, né? Se os 2 gols não tivessem sido anulados, porque foi no limite, ia ser uma goleada, ia ser um 5-0. Mas a facilidade com que o Corinthians controlou o jogo é para o Vasco prestar atenção, é para o Pedrinho prestar atenção em relação a reforços dos jogadores, porque assim, uma coisa é você ter 11 titulares. E aí, beleza. O time do Vasco é com o Nuno, com o Vegetti, com o Coutinho. Você consegue ter um time, teoricamente, um time mais forte. Eu acho que a defesa ainda deixa a desejar. Né? Agora, para um campeonato de 38 rodadas, como nós vamos ter, com um nível altíssimo desse ano, porque aumentaram as equipes, eu acho que com uma condição maior em relação ao elenco de qualidade. Quando a gente fala qualidade, é um elenco em que o lateral direito e o reserva, né, o titular, eles não existe tanta diferença entre um e outro. Então você consegue compensar em termos de qualidade de produção. O time do Vasco, eu acho que vai ter problemas. E ele deixou claro, né? Vamos escolher as Copas. Isso. O problema é esquecer o Campeonato Brasileiro, jogar as Copas, e quando vê o Campeonato Brasileiro, um jogo, você perde, tem uma derrota. Segunda derrota são 6 pontos. Uma terceira derrota ou um empate, você tem 7 pontos, vamos dizer assim. O Vasco precisa tomar cuidado com isso. O Vasco que estava vencendo o jogo até o final, contra o Melgar, né? Sim. E toma um empate com 2 gols no finalzinho da partida. Então pensa na Sul-Americana. Já a gente vai ouvir o Fábio Carille, vai ouvir o Ramon, que foi expulso por reclamação no segundo gol anulado. E vamos ouvir Carlos Eugênio Simon, exatamente para falar desses lances de arbitragem, dessas polêmicas. Já o Simon está por aqui. Ô Donan, mas eu queria ouvi-lo sobre essa possível... O que a gente vai ouvir do Fábio Carille daqui a pouco, porque dá muita curiosidade. Né? Um jogo contra o Corinthians, um jogo difícil em Itaquera, e ele poupa boa parte do elenco, os principais nomes. Né? O Nuno, super elogiado, recém-chegado, mas estava no banco. Aí o Payet tem a chance de jogar... E tem dificuldade ali para enfrentar o Corinthians, né? Eu acho que não dá nem para falar que foi um time misto do Vasco. Time reserva. Time reserva. São 8 reservas ali. Mais o Léo Jardim, João Vitor e o Piton. Foram os titulares. Acho uma opção exagerada e arriscada. Até para o momento que o Carille está vivendo no Vasco, que é um momento de muita pressão, porque ele até agora não conseguiu formar uma equipe organizada, equilibrada, segura defensivamente. E ele foi muito mal no jogo de meio de semana contra o Melgar. Na altitude, ele botou 7 na linha defensiva, entregou o meio campo, não impediu nenhum tipo de cruzamento, a base do cruzamento na bola aérea, e tomou 3 gols dessa forma, acabou desperdiçando 2 pontos. E hoje ele, ao meu ver, poderia ter mesclado mais. Obviamente, o que ele vai dizer você teve um jogo, desgaste, até o Peru, altitude, volta para São Paulo, tem um jogo importante na terça-feira contra o limitado Puerto Cabello, mas que o Vasco precisa vencer para tentar a liderança do seu grupo na Sul-Americana. Beleza. Você poupar o Coutinho, que é um jogador que você tem que ter um cuidado maior na parte física, você poupar um Verratti, que é um veterano, faz sentido. Mas você poupar 8 jogadores titulares, eu acho muita coisa. É claro que deve ter uma explicação até fisiológica para isso, né? Tem aquele teste CK que diz a propensão do cara ter uma contusão muscular. Mas é isso, é muita gente poupada para um jogo contra um time venezuelano que a gente conhece já de outras competições, o Puerto Cabello, que é limitado. Sim. Provavelmente o Vasco vai encarar numa boa. Dava para mesclar o próximo jogo, né? Mais, né? Ainda mais enfrentando o Corinthians, que é um time que vai brigar na parte de cima da tabela. Esse sim é um clube que tem um elenco de G8. O Vasco não tem um elenco de G8. Essa declaração do Pedrinho não é uma declaração verdadeira. Eu acho que o elenco do Vasco, até do ano passado para esse, ele deu uma leve melhorada. Eu acho que o Vasco, se ele levar a sério o Campeonato Brasileiro e focar também como uma prioridade, ele
pode tentar ficar ali no meio de tabela. Né? Principalmente quando ele tem o time titular jogando dentro do São Januário, é um time mais difícil de ser batido. Como venceu o Santos. Como venceu o Santos no primeiro jogo ali. Mas a atuação de hoje, a verdade é, mesmo um time desconfigurado, mesmo um time com várias reservas, ela foi vergonhosa. Sim. O Corinthians ele não teve uma atuação brilhante. O Corinthians não precisou fazer muito para fazer 5 gols no Vasco, que 2 foram anulados. Então o Vasco foi desorganizado, com a posse de bola extremamente lento, não conseguindo criar grandes oportunidades. Um time muito passivo na hora da marcação, abrindo completamente seu sistema defensivo. Às vezes parecia um ritmo de treino do Corinthians, trocando passe, envolvendo. E o meio-campo do Corinthians muito técnico, né? Com Bidon, com Carrillo, com Coronado, né? O Memphis e o Yuri Alberto destruindo completamente a defesa do Vasco. Então, assim, eu acho que o Carille, ele tem que se explicar, porque o momento não é bom, o trabalho dele não é bom até agora, o time mostra fragilidade e mesmo com um time reserva praticamente, a atuação foi vergonhosa do ponto de vista de postura e de organização, né? Faltou senso de urgência, os jogadores mesmo aceitando muito, né, o controle do Corinthians. O Corinthians não precisou fazer uma grande atuação para amassar o Vasco. O Corinthians faz 2-0 e depois vai no banho-maria. É isso. E os 2 primeiros gols com alguma facilidade ali mesmo para entrar. Não, e é uma forma também, Edu, de você, entre aspas, né? Tem treinadores que poupam tirando jogadores. Tem treinadores que poupam construindo um resultado e depois administrando a partida para que você não gaste tanta energia. Então, assim, eu acho que no planejamento do Carille, quando você olha a escalação do Vasco, é um planejamento, assim, quando você percebe, assim, a pontuação, né, que você faz aquele planejamento de jogos. Então, assim, esse jogo, por exemplo, o Vasco venceu o primeiro jogo contra o Santos, né, então a gente computa ali 3 pontos. Esse jogo contra o Corinthians, é difícil ganhar. Então, esse é aquele planejamento de que, como titular ou como reserva, a gente vai sofrer. Talvez se não tivesse vencido o primeiro jogo, não tomasse obrigaria o Vasco a ter um time mais forte, assim. Mas eu não concordo. Eu acho que é um jogo importante para o Vasco, seria um jogo importante para o Carille também, uma atuação melhor. Mas olhando para as duas equipes, né, o que foi colocado em campo, ficou uma diferença muito grande. E aí tem a questão que o Zé falou do elenco, que o Corinthians também não contou com jogadores importantes, né? O Angeleri pela esquerda, o Garro, que está machucado, o Martínez, que foi poupado. Só que os jogadores que entram, eles têm uma qualidade. Então, assim, o Corinthians tira o Garro e coloca o Coronado, que é um jogador de características muito parecidas, né? Enfim, o Angeleri não ponto. Existe uma diferença do lado esquerdo, né? Pela qualidade do Angeleri e dos outros. Mas, enfim, num jogo dessa proporção, o Bidu foi bem. E o Martínez, quando o Martínez sai, entra o Bidon, que também é um jogador de qualidade. Então tem a diferença também das movimentações de peças e a diferença de qualidade de elenco. Sabe o que foi mais assustador no jogo? Porque o Ramon, ele acha muito o meio campo, né? Deixa o Corinthians mais equilibrado quando ele coloca Ranieri, né, Martínez juntos, o Carrillo e o Garro na frente. E o Martínez e o Garro, eles deixam o Corinthians mais intenso. Ganha na parte física porque o Garro, ele é muito mais competitivo do que o Coronado, né? O Coronado é um jogador mais técnico. Hoje o Corinthians teve um meio-campo absolutamente técnico, com Bidon, com Carrillo, com Coronado, que não é um cara de muita pegada, sem a bola ele compromete. E Ranieri. Só tinha o Ranieri. Mesmo assim, a diferença de intensidade desse Corinthians pro Vasco foi abissal. Abissal de atitude, né? Eu acho que a forma também, a questão do sistema tático, o que dava para ver ali, o Vasco tentou, de certa forma, ele esperava até o meio campo para fazer pressão, né, no Corinthians. Né? Quando o Corinthians saía com essa bola pelos lados, principalmente assim, pelo lado direito, o Tietê saía para fazer a marcação, o Ranieri vinha por dentro. Então gerava uma situação de incerteza nos jogadores, se um ia marcar o Ranieri ou ia ficar. Aí quando tinha essa incerteza, a bola tocava no Ranieri, o Ranieri virava o jogo. Aí eles fechavam o Ranieri e encontravam, aí o jogador do Corinthians encontrava o Coronado jogando nas costas dos volantes. Então, assim, é uma questão de algumas determinações que foram feitas. Eu não sei se o Carille planejou isso ou se foi automático da cabeça dos jogadores, porque, assim, você começa, Edu, um jogo com um planejamento. Aí você já toma um gol, já começa a encontrar as dificuldades, aí você quer tomar atitude para não ficar passando, não vou dizer vergonha, mas para você não ficar correndo errado o tempo todo.
O 7-1 que o diga. Sim, e aí você começa a tomar atitudes, né? Eu quero sair para fazer essa marcação, mas só que ao mesmo tempo o cara que está atrás de você, que deveria te acompanhar, não acompanha. Aí você tem essa dúvida por causa do posicionamento, né? Porque assim, hoje é tudo, se você reparte as partes do campo, né? Você tem as superioridades numéricas, ou 3 contra 2, né? Ou 4 contra 3, 2 contra 1, em todas as partes. Onde é fácil, você percebe onde estiver a bola, você começa a prestar atenção nisso. E o time do Corinthians gerava essa superioridade numérica o tempo todo. O Carrilho, né, ele começa por dentro, né, que o Corinthians posiciona o Ranieri centralizado, o Carrilho começa por dentro. Quando ele percebe desse posicionamento, porque vai bater de frente com ele, ele sai para a lateral. E ele faz muito bem isso. Ele sai para a lateral e fica bem em cima da linha. E aí o lateral não sabe se vem ou não, porque o Yuri Alberto fica mexendo, se movimentando ali na frente. E o Coronado também. Então, assim, é uma situação que o lateral não vai sair, porque ele vai ficar na linha de 4. Ele vai ficar lá na linha de 4 defensores para esperar. Isso tudo gera dúvidas na cabeça do marcador. E aí que o cara que tem a bola nos pés começa a jogar. E o time do Corinthians encontrava fácil esse toque. 1-2, 1-2, 1-2. A opção do Ramon, porque muitas prévias davam o Romero no ataque, né? Sim. E aí ele povoa mais o meio de campo e acaba tendo essa opção importante. A gente vai falar mais sobre isso. Se é esse o desenho do Corinthians daqui para frente, se talvez dê uma solidez ali na criação, se algum tipo de jogo é assim, o outro é melhor com mais um atacante. Mas e Coronado a gente precisa conversar também, né? E o Yuri Alberto, mas o Corinthians se sente muito mais confortável nesse sistema. Né? O Corinthians tentou por algum tempo essa linha no 4-3-3, com 3 homens de frente, mas aí o Corinthians sente falta de um jogador a mais no meio-campo. E aí o Ramon, pela leitura que ele tem e pela leitura de elenco também, enfim, na minha opinião, o Corinthians é muito mais forte quando tem essa formação, com 3 homens que fazem a função de marcação, mas que também usam a beirada do campo, né? Como se fossem pontas em algum momento. O Carrillo faz muito bem isso por um lado, o Martínez faz muito bem pelo outro. O Bidon, ele tem uma outra característica, mas quando precisa dessa movimentação, ele também vai aprender a fazer isso. Um homem de criação ali que em muitos momentos se encaixa ali como um terceiro homem de ataque, mas é o jogador, o Coronado e o Garro, eles têm a responsabilidade de encontrar o Yuri Alberto e o Memphis em condições de fazer o gol. E aí tem esse entrosamento que foi criado pelos dois. Então, hoje, isso é muito automático, assim, você percebe o entrosamento, é muito claro o entrosamento do Yuri e o Memphis nas movimentações. Um encontra o outro. Isso, e parece que até tem mais espaço para eles. Exatamente. Né? Eles têm mais espaço de movimentação, né, para que a gente sabe que eles gostam disso. O Memphis precisa de um pouco mais de espaço para usar a genialidade dele. O Yuri precisa de espaço para receber a bola na frente, ter espaço dos confrontos com os marcadores. Então, é um sistema que foi encontrado pelo Ramon pela qualidade de elenco, mas que faz o Corinthians ser mais forte do que quando o Corinthians joga com 3 homens, opção do Romero, por exemplo, pelo lado direito. Bom,